Olá! Bora mergulhar de cabeça no plano HIUS. Sabe, é uma estratégia de pôquer bem implacável, eu diria, e muito sistemática. Ela foi feita sob medida para aquele jogo heads-up com stacks mais curtos. A gente vai descobrir junto como aplicar aquela pressão máxima, mas de forma controlada. Imagina a cena. É um dilema clássico, né? A ação chega em você no turn e aí vem aquela dúvida. Continuo apostando, vou com tudo ou é melhor pisar no freio? Essa decisão muitas vezes define a mão inteira. E é aí que a estratégia HUSB entra. Ela meio que oferece um roteiro, um mapa, para exatamente esse momento de dúvida. Ok, então vamos ao que interessa. O plano de jogo. Para a gente entender o sistema de verdade, primeiro a gente precisa definir duas peças que são, assim, fundamentais. A primeira é a nossa ferramenta de pressão e a segunda é o sinal verde que nos diz quando usar essa ferramenta. Então, a nossa ferramenta principal é o que a gente chama de barrel. Pensa nele como o motor que move essa estratégia. É a nossa ferramenta de pressão contínua. Sabe quando você aposta no flop e aí aposta de novo no turn? Isso é um second barrel. O objetivo aqui é um só: botar o oponente numa sinuca de bico, forçar ele a tomar decisões bem difíceis com aquelas mãos que são mais ou menos. E se o barrel é o motor, o mock é o nosso sinal verde. É literalmente a luz que diz: pode ir. É bem simples. Se no turn vira uma carta que é maior que a segunda carta mais alta do flop, a estratégia é claríssima: pé no acelerador. Esse é o gatilho que a gente precisa para disparar o segundo barrel sem pensar duas vezes. Beleza, agora que a gente já sabe qual é a nossa ferramenta e qual é o nosso sinal verde, vamos ver como essas duas peças se encaixam para montar nosso plano de ataque. A ideia aqui é construir uma pressão que seja, ao mesmo tempo, implacável, mas também muito bem calculada. Não é sair atirando para todo lado. Então, olha só que interessante. O ponto central do sistema HUSB é que a nossa ação padrão é continuar apostando. A gente joga o ônus da prova pressão toda para o lado do nosso oponente. A ideia é fazer com que a opção mais fácil, mais confortável para ele, seja simplesmente desistir da mão, a não ser, claro, que ele tenha algo realmente muito, muito forte. E esse plano padrão é basicamente um ataque em 3 etapas. É quase um passo a passo. Primeiro, a gente faz a c-bet no flop, o básico. Segundo, se o turn traz aquela mock que a gente falou, ou se a gente acerta um bom projeto tipo para flush ou sequência, aí vem o segundo barrel. E por fim, se o river não traz nenhuma carta perigosa, a gente completa o serviço com o terceiro barrel, aplicando a pressão máxima. E ó, a pressão não vem só da frequência das apostas, mas também do tamanho delas. O tamanho padrão aqui para um barrel, seja no turn ou no river, é bem forte, algo em torno de 75% do pote. Por quê? Porque isso maximiza a dificuldade para o nosso oponente. Faz com que pagar para ver com uma mão fraca seja uma decisão muito, mas muito cara. Agora, se liga nessa regra especial que é muito poderosa. Quando a gente está em um board com AIS alto e os stacks estão ali abaixo de 20 big blinds, a gente simplesmente ignora a regra da mock. É isso mesmo. A gente aposta no turn com qualquer carta que vier. A lógica por trás disso é que com stacks curtos, o nosso oponente muito provavelmente já teria dado um re-raise para flop com a maioria das mãos com AIS. Isso significa que o range dele agora é mais fraco, mais vulnerável à nossa pressão. Mas claro, não é só sair apostando feito um louco. Uma agressão implacável sem disciplina é só um jeito rápido de perder todas as fichas. Então saber a hora de pisar no freio é tão importante quanto saber a hora de acelerar. Vamos ver agora quais são essas situações de perigo. E essa frase aqui, da fonte original, resume perfeitamente a filosofia. Nossa estratégia é muito agressiva, mas também temos que saber respeitar os rivers, que são as exceções. Ou seja, a estratégia é para ser agressiva sim, mas não é cega. Respeitar esses momentos de perigo no river é o que separa um jogador que usa um sistema de um jogador que é só imprudente. Então aqui tá tipo um checklist para essa decisão final no river. Se o board parece seguro, desconectado, sem grandes ameaças, sinal verde, pode continuar a aposta. Mas, se o board dobra uma carta, ou se tem 4 cartas para uma sequência ou para um flush ali na mesa, aí o sinal fica vermelho, é hora de parar. A chance do nosso oponente ter acertado uma mão muito forte aumenta, assim, drasticamente. E tem mais uma exceção bem importante. Não vamos transformar mãos que têm valor de showdown em blefs. O que isso quer dizer? Mãos como um ré alto ou um as alto, que às vezes já são suficientes para ganhar a mão sem precisar apostar mais nada. Com essas mãos, a gente dá check. E a força que a gente precisa para isso vai mudando com o stack.
Com mais de 20 big blinds, um azul-rei já valem o check. Agora, com menos de 10, até um valete alto pode ser uma boa mão para só dar check e ver o que acontece. Beleza. E para fechar, o que a gente faz quando o oponente resolve quebrar o nosso roteiro e aposta primeiro? O sistema RUSP, claro, também tem um plano para isso. Esse movimento inesperado tem um nome, Donkey Bet. É quando um jogador que só estava pagando as apostas, de repente resolve tomar a iniciativa e apostar primeiro. Entender como reagir a isso é a peça final que faltava no nosso quebra-cabeça. E a resposta é bem direta e depende totalmente do tamanho da aposta. Se a Donkey Bet for pequena, tipo 25 a 50% do pote, isso geralmente indica fraqueza. A gente tem que punir isso com raise na maior parte das vezes. Agora, se a aposta for grande, mais da metade do pote, aí a história muda. A gente precisa respeitar mais. Contra uma aposta grande, a gente só aumenta com as nossas melhores mãos, como um top pair ou um draw muito forte. É tratar como uma demonstração real de força. Então, resumindo tudo, o plano HOS não é sobre sair apostando sem pensar, de jeito nenhum. É um sistema completo que tem um plano de ataque padrão, regras bem claras para situações especiais e, o que é mais importante, um conjunto de freios de emergência para a gente usar quando o perigo aparece. É, no fim das contas, uma agressão com inteligência. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Ter um sistema como esse solidifica demais o jogo. Fica a pergunta: qual é a parte mais fraca do nosso jogo pós-flop? Em que tipo de situação a falta de um plano claro mais afeta as decisões? O legal do SB é que ele dá uma resposta para quase tudo, transformando a incerteza do oponente na nossa maior vantagem.